Bom dia, amados irmãos. Acabei de chegar de São Paulo. Nós estivemos lá na Conferência Apostólica com o nosso apóstolo César Augusto. Eu fui com a igreja de Rio Claro e eu acabei de chegar na minha casa agora, entrar dentro de casa agora. Ali foi bênção e domingo agora, às 10 horas da manhã, nós vamos estar ministrando culto aqui na Igreja Fonte da Vida, Núcleo Familiar em Limeira, Rua 555, Parque Novo Mundo. Tu que é aqui de Limeira, da região, se quiser vir participar conosco, é bem-vindo, é meu convidado, tu e tua família, vai ser muito bem recebido, eu tenho prazer, alegria de recebê-lo, orar contigo, e vou estar ungindo as pessoas com a unção da conquista, para tu conquistar aquilo que é o teu sonho de realização. Então, venham, participa conosco. Vai ser uma maravilha, vai ser muito bom mesmo. O maná de hoje continua no livro de 1 João, capítulo 13, a partir do versículo 4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar o nosso pecado. E nele não há, em Cristo Jesus não há pecado. Qualquer que peca nele, qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Então, quem permanece em Cristo não peca, não tem como pecar, né? Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é o diabo, porque desde o princípio peca, e nele não há verdade. Desde o princípio peca, porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, Jesus se manifestou para tirar, para arrancar, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Amados, aqui, quando João está falando a respeito, ele fala, tu vai fazer, mas João entrou em contradição, que ele fala assim, filhinho, se vocês pecarem, lembra que tem um advogado junto ao Pai. E agora ele fala que aquele que peca não conheceu Jesus. Bom, vamos entender isso. O que João está refletindo aqui, que o pecador é aquele que se compraz na prática do pecado. Ele sabe que está errado, mas ele continua, porque o pecado dá prazer para ele. Agora, aquele que está em Cristo, ele pode acontecer de pecar? Pode, mas ele não é pecador, porque ele peca, mas ele se arrepende. Ele viu a burrice que ele fez, ele viu o estrago que ele fez, ele vai diante do Senhor e pede perdão, se arrepende, se reconcilia. Agora, aquele que é o pecador não se reconcilia, ele não quer nem saber de se reconciliar, ele acha que é besteira. Ele vai continuar na prática do pecado. Então, essa é a grande diferença. É isso que o João está explicando aqui. E no versículo 4, qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iníquo. E Jesus fala assim, quando ele falou uma coisa muito séria, querido, muitos de vocês comparecerão diante de mim, e vai dizer, mas eu fiz isso em teu nome, fiz aquilo em teu nome, vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu não vos conheço. É muito sério isso, é muito sério, mano. Não é brincadeira isso, não é brincadeira. Por isso temos que ter uma vida reta,
íntegra diante do Senhor, uma vida de integridade. E ele diz assim, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar o pecado de nós. O pecado, querido, é um câncer, o pecado é uma lepra, o pecado é algo que corrói, algo que destrói com a pessoa. E Jesus, Filho de Deus, se manifestou para arrancar essa lepra, arrancar esse câncer, arrancar essa crosta imunda que está na vida da pessoa. Por isso, aquele que aceita Jesus, aquele que recebe, vou falar de novo, passa a ser uma nova criatura, tem um novo nascimento, tem o nome escrito no livro da vida. Seus pecados, o pecado passado, tudo que ele cometeu até aquele momento, se ele se arrependimento, não é fazer como Saul, que 2 vezes chorou porque perseguia Davi, mas ele não se arrependeu. Quando o profeta Samuel falou, não, você não faça isso, ele acabou fazendo, ele pediu perdão, mas não se arrependeu. Não houve arrependimento. Por isso que Deus rejeitou Saul. Deus o rejeitou porque não teve arrependimento. Agora, quando há um arrependimento, o pecado que tu praticou até aquele momento, ele é lançado no mar de esquecimento. Nem o próprio Deus mexe mais lá. Agora, se só foi da boca para fora, vai continuar do mesmo tamanho, vai continuar do mesmo jeito. Então tem que haver o arrependimento. Por isso que Jesus se manifestou, para arrancar daqueles que se arrependem, arrancar aquela crosta, arrancar aquele câncer, arrancar aquela lepra que contamina o homem, que destrói com a alma do homem. É uma corrosão que vai por dentro. É uma corrosão que vai por dentro, vai corroendo a alma da pessoa. E ele continua aqui. E qualquer que permanece nele, em Cristo, não peca. Ou seja, aquele que está em Cristo, ele não tem mais a prática do pecado. Pratica a justiça e é justo, assim como ele é justo. A pessoa que tem o conhecimento da palavra, a pessoa que começou a ter uma caminhada com o Senhor, ele começa a praticar justiça. Ele passa a ser uma pessoa justa, uma pessoa correta diante de Deus e diante da sociedade. Então, é isso que nós temos que ter, querido. Nós temos que ter uma caminhada com Jesus, com Cristo. E para isso eu preciso conhecer a palavra. Por isso que no livro do Evangelho de João, narrado por João, diz, lá no capítulo 8, versículo 32, ele diz assim, conhecereis a verdade te libertará. Conheça a palavra, conheça Cristo. Cristo é a palavra encarnada e a palavra vai te libertar. A palavra vai libertar. Mas para isso eu tenho que ter uma caminhada com Deus de leitura da Bíblia, consagração de jejum, tempo de oração e participar dos cultos da igreja, para que eu possa ter uma comunhão com o Senhor, para que eu possa conhecê-lo, para que eu possa me libertar. A transformação, meu irmão, minha irmã, não vem de fora para dentro. Não adianta eu, como pastor, querer enfiar a goela abaixo na tua vida que tu está errado. Eu não vou conseguir. Nem Jesus fez isso. Nem o Espírito Santo, que é o único que tem poder de convencer o homem do pecado, juízo e da justiça, vai fazer isso com a tua vida e com a minha vida. Agora, quando eu começo a conhecer a palavra, começo a andar com Cristo, a conhecer Jesus, a ter entendimento da palavra, dentro de mim, a palavra que eu estou alimentando, que é o pão vivo, o pão que desceu do céu, que eu vou me alimentando desse pão, começa a jorrar de dentro de mim uma fonte de águas vivas. Aí vai lavando, vai purificando, vai limpando aquela imundícia, aquela sujeira de tudo que eu carreguei na minha vida. Aí eu passo a ser uma pessoa justa diante de Deus e da sociedade. Amados, hoje é o Santo Sábado do Senhor. Procura consagrar esse dia ao Senhor, a buscar ao Senhor, a ter um período de oração, de comunhão com Deus. Isso vai trazer crescimento na tua vida espiritual.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Um feliz sábado a todos, em nome de Jesus.